Olá, iniciamos essa nossa reunião de estudo da conexão bíblica, de estudo bíblico, que nós estamos tratando do livro do Êxodo, no capítulo 21, e iniciamos pedindo a Deus que nos dê sempre sabedoria e entendimento para poder transmitir bem essa palavra, que a gente possa também aprender, ouvir, né, e ouvir essas palavras e ter o nosso entendimento, a nossa mente aberta para o ensinamento do Senhor. Amém. Então vamos lá dar continuidade no nosso estudo do Êxodo 21. Nós estamos aqui no 11º vídeo dessa série Fariseu, que é uma série que está estudando a lei de Deus, né? E aqui a gente sempre retomando aqui, tem essa primeira tela que está indicando aqui o texto do capítulo 32 do Deuteronômio, onde Moisés faz uma exortação no sentido da importância da lei, né? E a gente lembra então aqui, com esse primeiro texto, que esse é o nosso enfoque. O nosso enfoque aqui é buscar através da lei de Deus, lá do Antigo Testamento, aprender coisas a respeito do nosso mandamento de Cristo Jesus, né? Traçamos aquele paralelo no início do estudo do fariseu, estamos indo nessa linha, como que usando a lei como um auxílio para o conhecimento da vontade de Deus, para que a gente possa cumpri-la. Lembrando que essa é a nossa parte da aliança. Isso é o que nós temos que fazer, como Moisés alertou aqui nesse capítulo. E nesse sentido, nós estamos aqui no Êxodo 21. Nessa série que eu estou falando, que está na última etapa, nós estamos tratando dos versículos entre 12 e 35. E dividimos em três subtemas, que é aqui a parte que está dividida em a parte que a ordem era matar, a parte que estava tratando das brigas, e agora nós vamos iniciar hoje a parte que está relacionada com a responsabilidade. Responsabilidade, ou culpa, ou autoridade, né? Mas antes vamos passar rapidamente pelo que a gente já viu muito rapidamente aqui. Nós vimos a ordem de matar. A ordem era matar aquele que matou, aquele que feriu os pais, aquele que escravizar. E nós buscamos colocar, trazer para dentro da gente essa ordem e vimos o sentido dessas palavras, o que sentido elas têm para dentro de nós, né? Então vimos aqui com relação àquele que fere os pais ou que amaldiçoa os pais, a questão da honra e da desonra, e como nós, ao não cumprirmos esse mandamento de Deus, ao não darmos testemunho de Deus aqui, estamos desonrando o nosso Pai do céu, né? E nós temos, portanto, que matar dentro de nós essa natureza por meio, sempre, todo esse trabalho que a gente fala, sempre para cumprir o mandamento de Deus, sempre através da oração em nome de Jesus, né? Muito bem. Então nós vimos essa questão aqui da honra e da desonra, vimos a questão do ódio, todo aquele princípio de ira e indignação que já é, do ponto de vista de Deus, um homicídio que está lá dentro de nós, e toda essa natureza tem que morrer. Lembrando que essa natureza é a nossa natureza, é a nossa alma. A nossa alma tem todos esses aspectos ruins aí, e eles têm que ser mortos, né? Nossa alma e o nosso corpo, porque aí a gente viu aqui, entrando na parte de brigar, nós vimos aqui que esses dois aspectos aqui, a questão de brigar com o escravo, e o escravo como aquele que representa o corpo, a questão de brigar com o homem, e o homem é aquele que representa a alma. E a questão de zelar pela vida, a lei que está dentro da mulher grávida, que está representando essa nova natureza dentro de nós, que é o Espírito recriado que Deus nos dá, que é o germe divino, o germe
dessa natureza de Deus que nós recebemos na conversão, como Jesus falou lá. Então aí nós vimos esses três aspectos, explicamos o que eles são, né? Aqui nesse texto nós procuramos dar um embasamento para que ficasse, se não muito claro, pelo menos aqui dar uma comprovação do nosso entendimento, né? E aí sim entramos então para a questão da briga em si, né? Como que é essa briga, né? E aqui então, então vimos aqui com relação ao corpo e à alma, né? Questão de que a gente pode, mas aquele que eu falei aqui pode brigar, né? No sentido de que há uma briga, há uma luta interior nossa com relação à nossa alma para a sua transformação e com relação ao nosso corpo para que ele fique submisso, né? E com relação ao espírito, a necessidade de alimentá-lo, de fortalecê-lo, né? Nós vimos isso aí. Então, aqui, antes de ir para frente, eu gostaria de, como a gente viu muita coisa, eu gostaria de reler esses dois textos para tentar deixar um pouco mais clara essa separação aí do corpo e da alma, e esse trabalho, que no caso do corpo é um trabalho que as coisas do corpo são coisas que a gente realmente tem que eliminar, no sentido de que na nossa conclusão aqui, o corpo vai acabar morrendo, então o corpo tem que estar totalmente submisso realmente, né? E as coisas do corpo são sempre contrárias às coisas do espírito. Nós vimos nesses textos aqui. E as coisas da alma, não, por isso ela deve ser medicada, é o que a gente falou. As coisas da alma, elas têm que ser transformadas. Então as coisas, nós temos uma natureza que faz as coisas de uma maneira e ela tem que passar a fazer de outra maneira. Então eu queria enfatizar essa diferença antes de entrar no texto de hoje, né? Então, aqui vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 4 de 1 a 5, vai tratar mais das coisas do corpo. Tá? A gente procurando fazer essa separação, que é sempre difícil, porque trata-se sempre do nosso ser, né? Capítulo 4. Então, às vezes fica difícil separar essas coisas. Mas aqui ele começa assim como Cristo padeceu na carne, portanto, falando do corpo, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado. Então, tem que romper com esse pecado, né? Esse padecer na carne. Nós temos que aí esse escravo que vai ter que morrer aí, ou que vai morrer nos 3 dias, né? A gente deixou em aberto essa questão dos 3 dias, mas a gente sabe que esse nosso corpo aqui é para essa vida, né? A vida eterna vai ter um corpo que é aquele que também nós lemos, que vai ser renovado pelo Espírito, um corpo espiritual, um corpo diferente, né? Enquanto que a alma não, a alma tem que ser transformada, porque ela é a nossa natureza, é o que nós somos efetivamente, ela vai ter que ser conformada à natureza de Deus. Então aí que está o nosso trabalho, em submeter o corpo e transformar a alma, né? Então, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo já não vivamos segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui ele vai falar das coisas que estão relacionadas ao corpo. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos. Então ele está falando que a gente viveu com essas coisas, né? Aparentemente, você pode dizer, não, eu não tenho nada dessas coisas, né? Mas isso é um erro. A gente tem que saber que elas estão aqui no nosso corpo. Às vezes elas estão meio adormecidas, às vezes elas estão muito pequenas, mas elas estão lá. E lembre-se que, do ponto de vista de Deus, qualquer princípio de um pecado já tem que ser eliminado, né? Então, coisas do corpo, luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias, né? Então, coisas relacionadas ao corpo. Você vê aí todas as coisas que são relativas a essa carne, né? Concupiscências aí, embriaguez, excessos,
preguiças, coisas relacionadas à carne, né? Luxúrias aí, purezas sexuais, coisas desse gênero. Agora vamos aqui então ver agora. Então a gente vê aqui que no caso do corpo é um trabalho realmente muito mais próximo de uma morte mesmo. Tem que eliminar essas coisas aí, né? Então essa luta que a gente falou, ela, por isso pode brigar, porque há uma luta, né? E o escravo, ele pode morrer em 3 dias, quer dizer, esse corpo aqui é só para essa vida aqui, né? E as coisas do corpo que são contra o espírito devem ser eliminadas. Agora a gente vai ver aqui um texto mais relacionado com a alma, em Efésios 4. A gente já viu isso, mas eu queria dar um pouco mais de ênfase, porque às vezes tem uma certa dificuldade aqui de me expressar, e eu acho que é importante aqui ressaltar algumas coisas que talvez não foram ressaltadas, né? Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho. Então aqui, o homem velho é a nossa natureza velha. Lembre-se aqui, ó, o homem livre, né? Aquele homem livre que é a nossa alma. Então, é aquele paralelo da alma com a própria essência, a nossa própria natureza. Lembra? A gente leu textos que falavam, olha, a minha alma louva o Senhor, como quem diz, eu louvo o Senhor. Então a alma ali sendo um paralelo da própria nossa natureza, né? E o espírito por trás, como algo que impulsiona para a vida, como algo que vem de Deus, né? Então aqui o homem sempre, nossa natureza sempre relacionada à alma, né? O homem velho, a nossa alma, a nossa alma que tem que ser transformada, isso, transformada. Despojar-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, então o corpo pesando ali sobre a alma, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Então renovai a vossa alma e revesti-vos do homem novo. Então estamos falando aqui de alma, criada à imagem de Deus. Então a alma que tem que ser imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Portanto, esse trabalho de renovação da alma. Por isso, renunciar à mentira. Cada um então, as coisas que a gente fala, fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera e não pequeis. Então, cóleras, irritações, né? Coisas aí que a gente tem que transformar, né? Existe a ira de Deus, né? Ela existe, então existe essas momentos esse sentimento de uma irritação que é justa, né? Mas nós precisamos saber que a nossa ira não está cumprindo essa justiça de Deus, né? Então aqui não se trata de eliminar, mas de colocar ela no lugar certo, né? Jesus, por exemplo, ficou assim demonstrando uma ira quando ele foi limpar o templo lá, que estavam vendendo coisas dentro do templo, né? Então nesse sentido aí, né? Então é essa necessidade de uma transformação da nossa alma nesse sentido aqui, ó. Então essas coisas como mentira, as coisas que nós falamos, a cólera, as nossas irritações, não deis lugar ao demônio. Quem é ladrão não torne a roubar. Então esse apego às coisas, seja a pessoa que tem essa profissão mesmo, seja aquele que tem apego às coisas do dinheiro, antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos. Então aqui, por trás desse texto aqui, também trabalhe seriamente para realizar o bem com suas próprias mãos. Por trás disso aqui, tem um modo da gente agir no trabalho, tem um modo da gente olhar para as coisas do trabalho, né? Então, todas as nossas atitudes têm um modo de ser que é conforme a vontade de Deus.
E nós precisamos buscar conhecer esse modo de ser e nos conformar a ele, né? Portanto, transformar a nossa alma, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tomar as decisões, todas essas coisas têm que estar pautadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados do vosso meio, bem como toda malícia. Então, essas coisas relacionadas à alma, né? Então, eu queria dar essa ênfase aí de que as coisas do corpo são coisas que a gente vai realmente ter que eliminar, e as coisas da alma são coisas que a gente vai ter que conformar à vontade de Deus, né? Buscar realizá-las da maneira como Deus, que agrada a Deus, né? E o Espírito aqui, a gente já viu, não vou ler, mas ele tem se alimentado. A gente viu que o que alimenta o Espírito é a palavra de Deus, é o conhecimento de Jesus, que é a pedra viva, né? Que é o alimento, que é o pão que desceu, que desceu do céu, né? E os dons do Espírito Santo. Isso, as coisas que a gente tem que buscar e tem que alimentar o Espírito. E aí então, a conclusão foi que então o corpo, ele vai acabar morrendo, né? A questão dos 3 dias ficou meio em aberto, a alma deve ser transformada e o espírito tem que crescer. E hoje a gente vai continuar nessa linha aí. Agora nós vamos ler aqui o texto do Êxodo, do 28 até o 36, que é o que nós vamos tratar aqui nas próximas reuniões, né? Hoje acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas no próximo vídeo eu acho que a gente encerra essa etapa aqui do 12 até o 35, e aí no futuro, não sei quando, a gente continua, né? Eu vou continuar procurando fazer esse paralelo da lei, né? Que eu acho que é muito importante, é muito fundamental, né? E assim que conforme eu for aprendendo, vou buscar compartilhar se tiver oportunidade aqui na Conexão Bíblica, né? Então, vamos ler aqui o texto Êxodo 21, de 28 a 36. Antigo Testamento, Êxodo 21 e 28 a 36. O destaque que nós vamos dar aqui, então, é para essa questão, sempre olhando para, nós vamos buscar olhar para dentro de nós, mas o destaque aqui é a questão que a gente tá entendendo aqui, que está envolvendo esse texto, é a questão da responsabilidade, né? Da culpa, que existe uma culpa, existe uma responsabilidade da autoridade. Nós vamos ver isso aqui no desenrolar aqui da nossa explanação. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado e não se comerá sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado se matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. Se para resgatar sua vida for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta, ou cavar uma sem cobri-la, e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto, e este será seu. Se o boi de alguém der uma chifrada no boi de outro, e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto.
Mas se o boi já era acostumado a dar chifradas, seu dono, que não o vigiou, pagará boi por boi e receberá o animal morto. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou o vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Então aqui, por que a gente ressalta aqui a questão da responsabilidade, né? Porque no caso aqui já estão entrando em questões da propriedade, né? Então é o meu boi, é o meu buraco, a minha cisterna que eu cavei, portanto que eu tenho responsabilidade, né? Ou no caso é o meu filho que foi morto, ou a minha filha que foi morta, né? Ou o meu escravo, né? Então coisas que estão sobre a autoridade de alguém ou sobre a responsabilidade de alguém, né? Então é isso que a gente vai explorar aqui nesse texto de outro, né? De quem é a culpa, quem tem essa autoridade e qual é essa questão de responsabilidade. Neste primeiro texto aqui, nós vamos ver que o sacerdote vai assumir essas culpas aqui, esses textos, né? Vamos destacar isso aqui, ó. Então, essa questão de que alguém tem que assumir a culpa pelas coisas que acontecem. Alguém tem autoridade, né? As coisas não são ao acaso, né? É isso que está por trás aqui desse texto, pelo menos é esse enfoque que a gente está dando, né? Claro que tem muita coisa aí, questão específica de boi, de carneiro, porque desses exemplos, a gente não vai entrar dessa vez nesse assunto, né? Mas a gente vai procurar olhar essa questão da responsabilidade. Lembrando que toda a palavra de Deus, especialmente aqui no Antigo Testamento, muitos símbolos, muitos sentidos, né? Toda a palavra de Deus sempre é assim, uma palavra eterna, né? Com muitas revelações. E a gente não tem a pretensão de aprender tudo, a gente tem a pretensão de aprender o que o Espírito Santo está nos ensinando agora, né? Então, estamos falando da responsabilidade. Então, aqui, Números 18, versículos de 1 a 6. E depois, Números 18, de 1 a 6 só, para começar. Vamos ver o que está nesse texto. Aqui, então, aqui é a incumbência de Arão, né? E Deus dando a ordem de como é que seria esse sacerdócio daí da ordem de Arão. O Senhor disse a Arão: tu e teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Portanto, o que acontecer de errado no santuário vai recair sobre quem? Sobre Arão e os seus filhos. Ele está assumindo essa culpa aí. Tu e teus filhos levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no vosso sacerdócio. Então, pecados cometidos no santuário, no templo lá de Deus, ou no santuário de Deus, e os pecados cometidos durante o sacerdócio de Arão, né? Farás aproximar-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Portanto, aqueles levitas que não eram filhos de Arão, portanto, não eram da ordem de Arão, não poderiam se aproximar dos objetos sagrados, né? E por quê? Se aproximassem, eles morreriam, né? E Arão e os seus filhos que estavam levando essa responsabilidade também morreriam, porque estavam com essa autoridade que Deus tinha designado para eles, né? Nós não vamos aqui procurar entrar em todo o sentido disso, mas nós estamos só procurando ver que Deus estabeleceu uma autoridade, estabeleceu alguém para responder pelos pecados cometidos ali, pelos erros, por tudo que
acontecesse de errado ali. Serão teus auxiliares e terão a seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, então foi Deus que escolheu os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Então eles eram separados, eles eram especiais, né? Dados ao Senhor, vos serão dados ao Senhor, portanto eles foram dados para Deus, né? Lembra aquela questão, nós falamos dos primogênitos lá, os levitas foram então escolhidos para o Senhor, como representando os primogênitos todos de Israel, e o Senhor então estava devolvendo, vos são entregues para Arão de novo, então vos são entregues de novo para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. Então, aqui, nesse primeiro texto aqui de Números, está dizendo, ó, vocês têm a responsabilidade, vocês têm a autoridade no sacerdócio, e as coisas erradas que acontecerem aí, os pecados, estão sob a sua responsabilidade, né? Aí, então, aqui vamos ver agora Números 35, de 6 a 8 e de 20 a 29. Então, onde a gente vai ver um exemplo disso aí, né? Então, aqui, aquela questão, nós já lemos esse texto várias vezes, né? E ficamos de falar a respeito da cidade de refúgio, nós vamos falar ainda mais, né? Mas aqui nós vamos dar as primeiras pinceladas já. Quanto às cidades que dareis aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais 42 cidades. Então, são 42 cidades para os levitas, mais 6 que são para os levitas e são destinadas ao asilo dos homicidas. O total, então, todas essas cidades aqui, as 6 mais as 42, são dos levitas. Veja, todas são propriedades dele. Interessante isso aqui, ó. Que a gente vai ver mais para adiante aqui a questão do sacerdote assumindo a culpa, né, daqueles que estão nas cidades de refúgio, né? O total das cidades que darei aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes, né? Aí vamos lá para o 20 até o 29. Peraí, até o 8. As cidades que se hão de dar. Aqui acho que não importa. Vamos lá para o 20 ao 29. Então, aqui então as cidades que eram dos levitas, as de refúgio e as deles morarem. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com mão por inimizade e ele morrer, o que o ferir será punido de morte, porque é assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Então aqui está falando, a gente já falou disso, aquele que deve morrer e tal, questão do ódio, né? Mas se foi acidentalmente, sem ódio, que o derrubou, ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, portanto, sem ódio dentro, sem desejo de matar, sem raiva do outro, ou se, sem ser seu inimigo, nem procurar fazer-lhe mal, então, sem querer, né, a gente diria, atingiu com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicídio e o vingador de sangue de acordo com essas leis. Então ia lá avaliar se realmente foi sem vontade de fazer mal, né? A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado.
Então aí esse vai poder ficar lá na cidade de refúgio. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. Mas, se o homicida se encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrar fora, este não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Portanto, o que está acontecendo aqui? Veja, foi sem querer, foi por descuido, foi uma morte causada sem intenção, né? Então, a gente poderia dizer aqui, foi ao acaso, mas aqui o que está dizendo é o seguinte: não importa, que alguém tem que assumir essa culpa, né? Não é uma questão de acaso, alguém vai ter que assumir essa culpa, alguém tem que ter essa responsabilidade sobre isso. Então, dessa maneira, aquela pessoa que causou aquela morte tem que ficar na cidade de refúgio, que é uma cidade do sacerdote, até que o sacerdote morra, e, portanto, com a morte do sumo sacerdote, vai ficar expiada aquela culpa, né? Então, o sacerdote está assumindo a culpa pela aquela morte sem premeditação. Informou, então, porque o criminoso deveria permanecer até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse sua propriedade. Isto vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Legal? Então aqui a questão, o sacerdote assume a culpa. A cidade de refúgio era a cidade do sacerdote, e aquelas mortes que aparentemente não tinham culpa estavam recaindo sobre a autoridade que Deus tinha estabelecido, a autoridade do sacerdócio de Arão, né? Então alguém tem que assumir a culpa, né? Então vamos aqui olhar um pouco com mais atenção o nosso texto, especialmente aqui o Êxodo 21, 28 e 29, a gente vai ver que isso está bem expresso lá. Então, ele está falando aqui assim, ó: se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas do chifre, será apedrejado e não se comerá sua carne, mas o dono do boi não será punido. Então, o que aconteceu aqui, ó? O boi feriu alguém e essa pessoa morreu. O que vai acontecer? Quem que vai assumir a culpa por essa morte? O próprio boi assume a culpa. Ele será apedrejado. E como que a gente sabe que ele assume a culpa? Porque essa carne dele, que ele morreu, não pode ser comida, né? Você não pode colocar dentro de você aquilo que aquilo que foi usado como isso tem uma condenação em cima daquilo ali, né? Agora, se o boi já era acostumado a dar chifradas e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, pronto. Aqui acontece o seguinte: o boi é um bicho, é um ser que não tem a mesma capacidade que o ser humano, né? Então, nesse caso aqui, o dono, que é a autoridade sobre ele, sabia desse risco, sabia que esse boi dava chifradas e, portanto, tinha sido avisado e não vigiou. Aí o boi vai ser apedrejado, sim, mas se matar um homem ou uma mulher, o seu dono também morrerá. Portanto, o dono aí está assumindo a culpa, né? E aí aquela história, matou, tem que morrer, lá que a gente via na lei. Portanto, alguém sempre está assumindo essa culpa aí, né? Vamos ver agora Deuteronômio 21, de 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 21, versículo de 1 até o 9. Quando na terra cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus
encontrar-se estendido num campo um cadáver de um homem assassinado, sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciãos e juízes e medirão a distância que separa o cadáver das cidades dos seus arredores. Então, o que está acontecendo aqui? Acharam um cadáver e não sabem quem foi o que assassinou. Né? Então, aqui vai ter um procedimento porque alguém vai ter que assumir isso aí. Alguém vai ter que assumir, não tem, ninguém sabe, não sabe quem cometeu aquele crime. Alguém tem que assumir essa responsabilidade, essa culpa, esse sangue aí que não pode ficar derramado na terra lá, clamando por justiça. Vai ter que ser, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. Então vão medir a distância dessas cidades dos arredores. Os anciãos da cidade mais próxima, então aqueles que estão mais perto, onde foi encontrada a vítima, tomarão, agora vem o procedimento, tomarão uma novilha, pronto. A novilha vai assumir a culpa aqui, já ficou claro, com a qual não se tenha ainda trabalhado e que não tenha levado o jugo. Portanto, tem que ser uma novilha. Aqui o trabalho, aqui, no sentido de, lembra lá no Gênesis que era uma maldição, então no sentido de estar levando o jugo, levando um trabalho como uma maldição, como uma culpa que está em cima dela, né? O jugo, né? Então tem que ser um bicho que esteja ali puro, que esteja limpo, né? Que não tenha levado o jugo, que não tenha trabalhado, né? E conduzirão a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura, nem sementeiro. Então, não só o bicho não pode ter trabalhado, no caso da novilha, mas o lugar também não pode ter sido trabalhado. E tem que ter um córrego, que é a água ali, que está aqui, não sei o sentido da água aqui, mas tem que ser... tem que ter o córrego e tem que ser um bicho que não tenha trabalhado, no caso a novilha, um bicho lá que é puro, né? Que é um animal puro, a gente ainda vai ver isso mais para frente, mas já sabemos, né? Os animais puros da lei e tal. E um campo que não tenha sido trabalhado também, né? Então, isento de toda a culpa, de todo o julgo, né? O trabalho no sentido de julgo aí, né? E o julgo no sentido de um peso que está pesando sobre aquela ovelha, né? Aquela novilha, né? Ou sobre o campo em si, né? Lembra que o campo no ano sabático, o campo não podia ser cultivado, né? Então tem que estar num descanso, né? Então esse sentido de uma coisa pura, né? Alguém que não tem culpa vai ter que assumir a culpa que está sem dono. É isso. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor teu Deus escolheu para serem os seus ministros, e abençoarão. Então ali no córrego lhe quebrarão a nuca, então vão matar a novilha. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, os sacerdotes, portanto, aqueles que têm a autoridade ou têm a responsabilidade pelos pecados cometidos no seu sacerdócio, porque foi a eles que o Senhor os escolheu para serem seus ministros. Né? Então são os que têm a responsabilidade. E abençoarão em nome do Senhor, pois são eles que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Então os anciãos da cidade encontrada mais próxima do cadáver levarão suas mãos sobre a novilha, cuja nuca quebraram no vale, e dirão estas palavras: nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel, que resgatastes. Não lhes imputeis o sangue inocente. Assim será o homicídio expiado por eles. E desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Portanto, tem um sangue inocente ali, alguém tem que assumir essa culpa. Então vem todo mundo, vem o ancião que está perto, a cidade que está mais perto,
vem o levita que assume a culpa do sacerdote e vem uma novilha que vai servir para expiar esse sangue aí, uma novilha que não tenha levado jugo, num campo que não tenha sido trabalhado, né? Então aí sempre alguém tem que assumir essa culpa, alguém tem, e a questão da autoridade e a questão de que alguém tem a responsabilidade, né? A gente já sabe do que a gente está falando aqui, né? E Jesus que assumiu a nossa culpa, né? Então, agora a gente vai ver a questão da palavra involuntariamente, né? Porque a gente viu aí que a questão ali da cidade de refúgio, do sacerdote assumindo a culpa pelos aqueles que eram involuntários, né? Então, não dava para o cara ficar na cidade de refúgio se ele tivesse cometido um homicídio por ódio, né? Então, vamos ver aí a questão do involuntariamente, para a gente entendendo essa questão de responsabilidade, né? Porque uma coisa involuntária é uma coisa que aparentemente ninguém tem responsabilidade, né? Então, como fica essa questão aí do involuntário, e mesmo sendo involuntário envolve alguma culpa, no fundo é isso, né? Uma coisa que apesar de ter sido involuntária, tem uma culpa embutida, né? Então vamos aqui para o Levítico, capítulo 4, versículo de 1 a 3, de 13 a 15 e 22. Levítico, capítulo 4, versículo de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, dize-lhes, quando o homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, portanto o pecado é involuntário, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele homem tiver pecado for um sacerdote, portanto, se for o sacerdote que pecou, de maneira que o povo se torne culpado, portanto, o sacerdote ali como alguém que representa o povo, então, o sacerdote pecou, vai recair sobre todo mundo essa culpa aí. Acontecia com o rei também isso. Oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Então, quando tinha um pecado involuntário, aqui sempre o pecado involuntário, né, o sacerdote tinha um sacrifício para expiar esse pecado involuntário, né? Aí, de novo, a gente vai ver aqui do 13 ao 15 a mesma coisa. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, portanto, foi involuntariamente, mas foi conhecido, a Assembleia oferecerá um sacrifício de expiação, um novilho que se conduzirá diante da tenda de reunião. E aí vai descrever de novo como é esse sacrifício. E lá no 22, se foi um chefe que pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor, seu Deus, tornando-se assim culpado, e aí trará o ódio, parará. Portanto, aqui a gente viu a questão, o sacrifício de expiação era por esses pecados involuntários. Vamos ver aqui agora em Hebreus, capítulo 9, versículo de 11 a 15. Então, como que ficou a situação aí do sacrifício de Jesus e como que ele se processa? A 15. Porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-vindouros. Então Jesus é quem assumiu aí a função do sacerdócio, aquele que está se colocando como intermediário, que está assumindo a culpa pelos pecados no sacerdócio. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, portanto, não era o sangue de carneiros ou novilhos, né, mas com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo, aquele que é o Cordeiro verdadeiro, puro,
totalmente puro, sem pecado, né? Lembra lá, no novilho tinha que ser puro, não podia ter trabalhado. Aqui é Jesus, Deus puro, perfeito, com seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, aqui está falando daquele processo de expiação do pecado, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito se ofereceu como vítima sem mácula, lembra que eu falei aqui, sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, então, esse sacrifício de Cristo vai purificar a nossa consciência, relacionada à nossa alma, né? das obras mortas. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento. Que pecados são esses cometidos no decorrer do Primeiro Testamento? São os pecados que a gente cometeu quando estávamos sujeitos à lei, né? Então, são pecados que a gente cometeu quando ainda não tínhamos o conhecimento, não tínhamos o Espírito, né? Não tínhamos o Espírito, né? São os pecados que estão ocultos, portanto, são os pecados involuntários, são aqueles que não estamos enxergando, né? Lembra lá, quando a Assembleia cometeu um pecado e percebeu ele, então tinha um sacrifício, né? Então, esses pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento são os pecados que a gente cometeu ainda quando o Espírito Santo não nos mostrou que nós temos esse pecado. São os involuntários, o que a gente ainda não percebeu, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida, né? Então, é isso. Então, vamos aqui então fazer essa leitura aqui, ó. Jesus assumiu a culpa pelos nossos pecados antes da consciência, que é na antiga aliança, ou os pecados não revelados, aqueles pecados que a gente cometeu antes da nossa conversão, ou que são os pecados do nosso velho homem, que está tendo que morrer, né? Agora nós precisamos matar os pecados revelados, que é a transformação. Quer dizer, o sacrifício de Jesus possibilita que a gente receba o Espírito Santo, que Jesus está expiando essa culpa pelos esses pecados involuntários da antiga aliança, os não revelados, mas assim que eles são revelados, aí não tem jeito, nós temos que matá-los. Nós temos que matá-los, né? É isso que a gente vai ver aqui em Tito, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Tito, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, né? Para os que abraçaram a fé em Deus, se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Então ele está pregando uma doutrina que a gente não vai ler aqui, que está antes aqui, mas é uma doutrina para os que abraçaram a fé e que, portanto, devem se aperfeiçoar na prática do bem. Isso é bom e útil aos homens. Não está pregando uma doutrina para os que abraçaram a fé e que devem se aperfeiçoar na prática do bem. Então, essa é a doutrina. E aí, para esses que abraçaram a fé, conta questões todas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, então aqui, divisões, a gente lembra aqui, logo daquele primeiro mandamento lá, que a gente viu a questão da divisão do corpo de Cristo, né? Então, divisões aqui representando em si mesma um pecado em si mesmo, mas também aqui como um exemplo de pecado, né? O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o. Portanto, ele abraçou a fé e está fomentando divisões e foi advertido. Lembra, quando o boi
o boi estava dando chifrada e alguém foi lá e advertiu ele. Ou então, o Espírito Santo está revelando esse pecado, né? Depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Portanto, aí, perseverar no pecado depois de advertido, é uma condenação para a gente mesmo, né? Por isso a necessidade dessa transformação, porque o sacrifício de Cristo, ele expia os pecados que a gente cometeu na ignorância, né? Agora, com o Espírito Santo, aí nós precisamos matar os pecados, né? Por isso que é a necessidade de transformação, né? Para que a gente possa se aproximar de Deus. Senão era simplesmente crer em Cristo e estava expiado todos os pecados. Mas não, existem fortes exortações no sentido de que esse resgate que foi conquistado por Cristo não é motivo para que a gente continue no pecado. Pelo contrário, esse resgate conquistado por Jesus Cristo é a força que nos capacita a matar os pecados que estão dentro da nossa alma, né? Então vamos aqui concluir com essa leitura aqui, esse entendimento, né, dessa necessidade de fazer a limpeza, né? Então aqui está escrito não fazer a limpeza ou não fazer a transformação é igual a matar o espírito, matar a profecia e matar a criança que a gente viu lá no caso da grávida, né? Então vamos ler isso aqui para concluir hoje aqui esses dois textos aqui, para deixar claro aí esse sentido, né? Então, segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 22. Antigo Testamento, livro de Crônicas, capítulo 24. Vamos ver então o que está rolando aqui, 17 a 22. Então morreu o sacerdote. Depois da morte de Jojada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei. E dessa vez o rei os ouviu. Então morreu o sacerdote Jojada e os chefes vieram e se prostraram diante do rei. E aí o que aconteceu? Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserás e outros ídolos. Tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Então, aqui estava o povo lá e o sacerdote que estava segurando. Quando morreu o sacerdote, o povo desandou e foi para o pecado, né? Tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes, e aí que Deus fez? Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter ao Senhor, porém pregaram em vão e não foram ouvidos. Então não deram ouvido aos profetas. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jojada. Então o filho do sacerdote, que era também sacerdote, recebeu o Espírito de Deus, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor: por que transgredis as ordens do Senhor? Então o sacerdote dando uma exortação: vocês estão fazendo o pecado, vocês estão no erro, nada conseguireis, porque abandonaste o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Então aqui, o alerta, está sendo dado o alerta para o povo. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios do Jojada, lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao espiar, disse Zacarias: que o Senhor veja e faça vingança. Então, morreu o sacerdote e o povo desandou. O povo desandou, foi para o pecado, e aí veio, então, os profetas advertir: estão no erro, está no erro, está no erro, está no erro, né? Que é aquele alerta. Ele estava ali, apresentando o erro.
identificando, ó, ainda que eles estivessem cometendo erro involuntariamente, o sacerdote estava alertando, ó, agora ó, vocês estão no erro, vai dar errado, não vai dar certo. E aí eles foram lá e mataram o sacerdote Zacarias. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito desse texto, para concluir hoje. 23, 25 a 36. Mateus. Então, Jesus fazendo uma exortação aqui para os escribas e para os fariseus, que é o nome do nosso título aqui. Exortação, então, para nós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o corpo, e o copo e o prato, e por dentro, estáis cheios de roubo e intemperança. Roubo, intemperança. Já falamos aqui, ó, problemas da alma, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda espécie de podridão. Então aqui Jesus dando esse alerta da importância de limpar dentro, que é o que a gente tem falado. A lei jogando ela para dentro da gente. Assim, e que é o que Jesus estava alertando aqui, ó, vocês estão limpando fora e dentro está o pecado, né? É isso que está falando. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aqui outros pecados aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos com eles no sangue dos profetas. Então ainda fazem o julgamento dos antepassados ao invés de reconhecerem o pecado, né? Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato filhos dos assassinos dos profetas. Então, ao fazer isso, ao não limpar dentro, ao não se arrepender dos erros dos seus pais, e ao não limpar dentro, vocês testemunham a natureza que vocês têm, que é a natureza de assassino dos profetas. Aqui, mais uma vez, aquele conceito de filho que a gente tem falado. Filho é aquele que tem a natureza do pai, portanto, vocês são filhos dos assassinos dos profetas. Vocês estão matando do mesmo jeito que aqueles mataram o profeta, mataram a profecia, vocês também estão matando os profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que é aquele sacerdote Jojada lá, Zacarias, a quem matastes entre o templo e o altar. Então, essa natureza que estava lá naqueles que mataram os filhos do sacerdote Zacarias, que estava no Caim que matou Abel, essa natureza de assassino está dentro deles aqui, que não estão limpando o interior. Então, essa natureza que mata a profecia, que mata, portanto, o espírito, aquele espírito da grávida que tem que ser zelado, essa natureza que mata aquele ali, que mata o profeta, que mata a criança da grávida, essa natureza, todo esse sangue
que estavam sobre aqueles lá que mataram o profeta, vai cair sobre eles também. Por quê? Porque dentro deles tem essa mesma natureza. Portanto, eles têm a mesma culpa. Lembra que a gente falou? Do ponto de vista de Deus, o ódio já é homicídio, né? Então, aqui, a mesma natureza está dentro deles, né? Então, a gente, ao não realizar a transformação, está matando o espírito. Está matando o espírito. E é nossa responsabilidade, portanto, fazer esse serviço, né? Então, na próxima semana, a gente vai seguir com esse entendimento aí dessa nossa responsabilidade individual aí, né? Como que então a gente tem esse nosso trabalho está na nossa mão. Nós temos que fazer esse serviço para não matarmos o espírito que está dentro da gente, o espírito recriado, né? Então, na semana que vem a gente vai continuar nesse entendimento aí. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas palavras e estamos crescendo nesse entendimento, né? E na revelação de Deus, e pedimos que o nosso espírito possa estar sempre atento e que a gente possa estar sempre atento ao nosso espírito, na verdade, para que a gente veja as nossas faltas, que elas sejam reveladas, que a gente possa identificá-las e que, portanto, a gente consiga levá-las na oração em nome de Jesus, para que esses erros, essas falhas nossas morram, né? Que a gente então tenha esses olhos abertos, esses ouvidos atentos no nosso dia a dia, né? Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então aí a gente deve buscar aí no nosso dia a dia sempre essa atenção, essa busca do conhecimento de qual é a vontade de Deus, para que a gente realize esse trabalho de purificação, né, que é a nossa responsabilidade e que a gente vai ver melhor na próxima semana.